Eu sou o professor Samuel, professor da Rede Municipal de Ensino da cidade do Crato, pedagogo e especialista em gestão escolar pela Universidade Regional do Cariri, mestre e atualmente doutorando em educação, pela Universidade Federal do Ceará. E fui convidado hoje para falar um pouco sobre aquilo que eu tenho refletido no chão redondo da escola, com o grupo de colegas, professores e professoras, a partir do olhar encantado. Esse olhar que nasce exatamente a partir das minhas vivências, observações para os olhares sutis do chão redondo da escola, a partir dos educadores, das educadoras e também da gestão escolar da escola. E esse olhar nasce na perspectiva que o professor Cambeguele Munanga chama do olhar transcendental. Por quê? Porque tudo aquilo que o aluno negro quer é ser enxergado na escola, ter seu pertencimento étnico-racial percebido, notado. Mas para poder se definir na escola, é necessário que esse olhar ele seja transcendental, ele seja encantado, ele seja pedagógico e ele seja educativo, porque eles só existem na medida que nós os enxergamos. E quando nós percebemos, no movimento, na perspectiva de descobrir quem são, nós os recriamos, porque aquele que olha consegue recriar esse ser discente. Então, eu sempre costumo dizer que o olhar ele revela muito a dimensão humana de alguém, sobretudo quando nós somos professores, porque é um ponto de comunicação atento na relação que se estabelece com o outro, porque aquele que olha, ele consegue acolher. Então, certamente, eu costumo dizer que nós, negros e negras, de modo muito especial, os estudantes pretos e pretas, já vivenciamos em algum modo da nossa vida olhares que se ergueram a partir desse assombro e desse carrego colonial sobre o nosso corpo, que é justamente aquele olhar de reprovação, aquele olhar de medo, aquele olhar de insegurança, de repulsa, de raiva, entre outros sentimentos que se tornam marcas que ficam gravadas como tatuagem no nosso corpo, e na grande maioria os educadores, a gestão escolar não percebe os efeitos dessas marcas na vida dos alunos negras e negras. Então foi justamente entendendo e decifrando esses códigos lançados a partir do olhar, que eu passei a perceber que nós, enquanto educadores e educadoras, temos que relançar um outro olhar, revisitar esses corpos pretos e pretas a partir de outra perspectiva de olhar, que é aquilo que eu, e junto com algumas referências, como o professor Eduardo Oliveira, o professor Luiz Rufino, o professor Cambeguele Munanga, ressignificando a vida dessas pessoas negras, a partir dessas experiências danosas. Então, eu aqui, nesse bate-papo com vocês, gostaria, inclusive, de lançar algumas perguntas. Por que nós olhamos para aquele corpo negro no chão da escola? O que nosso olhar vem junto com esses corpos? Nós reconhecemos esses corpos a partir desse olhar, ou nós negamos esses corpos? É um olhar preterido, ou é um olhar excludente no chão redondo da escola? Então, a partir daí que esse olhar encantado ele vai nascendo, ele vai fluindo e surgindo a partir de uma perspectiva como o professor Cambeguele Munanga diz, com a sua lucidez a tudo aquilo que é humano. Porque o olhar encantado é justamente esse estado íntimo de conexão com esse corpo afrodescendente, porque ele versa-se justamente a partir do atravessamento empático para dentro de cada ser, e se estabelece na medida em que nós, educadores e educadoras, vamos criando uma estrutura pedagógica que leve justamente esses educandos e educandas afrodescendentes a irem adiante, onde aquilo que parecia escravizar a partir do olhar liberta, aquilo que parecia prender também liberta, e aquilo que parecia comprimir, punir, castigar, excluir, expande
a partir desse olhar encantado. Então, esse olhar, né, encantado, né, para os corpos pretos e pretas, mesmo que seja aquele primeiro encontro, né, a partir do seu primeiro dia de aula, né, do primeiro contato, né, com aquela vida, talvez, né, mais forte ainda, né, demonstra, né, que nós estamos com eles, por uma razão muito simples, né, nós o amamos e reconhecemos pedagogicamente o encantamento, né, como uma função da nossa ancestralidade, né, reconhecendo, né, e conseguindo acessar tudo aquilo que os nossos antepassados foram, são e significam, né, e conseguindo, né, a partir desse olhar, nós conseguimos acessar tudo aquilo que os estudantes negros são enquanto continuidade dos nossos ancestrais, né. Essa talvez, né, seja a maior verdade, porque quando o olhar ele é de cunho ancestrado, né, o eixo central, né, da forma de ver os alunos passam justamente, né, a enxergar os discentes como eles são, né, e não como as forças opressoras, colonizadoras, racistas, os desejam que a gente, né, veja, porque muitos professores, né, eles não podem sofrer a dor física do aluno, né, mas eles podem justamente demonstrar com gestos acolhedores que estão do lado deles sempre, né? Que são subterfúgios pequenos, né? Que usamos por intermédio do olhar encantado, justamente na tentativa de reverter traumas raciais e apagar manchas coloniais, né? Encantes que se confrontam na chamada da consciência das mentalidades, né? Que foram aí euroreferenciadas, ocidentalizadas. Então, assim, para finalizar, né, o que nós consideramos olhar encantado, né, porque nasce a partir de uma escrita minha, mas que só foi possível a partir das reflexões, né, desses autores, os quais eu citei anteriormente, ele é capaz de detectar, né, cada melanina que compõe os alunos negros e negras, né, tudo aquilo que eles são e representam para nós enquanto educadores. E permitindo justamente a nós, né, docentes, acessarem tudo aquilo de fato que os alunos pretos são feitos. Então, isso nos dá, né, a certeza de que eles são lembrados a partir desse olhar, né, que eles são relevantes, que nós os enxergamos e acreditamos que eles podem ainda ser mais. Eu costumo dizer que é um olhar justamente potencializador, né, do outro e da outra. E, por fim, né, eu gostaria de deixar aqui alguns questionamentos, né, às pessoas que irão acessar esse vídeo, né? O olhar, né, de matriz que você mira para um corpo negro atravessando com você na mesma calçada. O olhar para aquele neguinho submisso, né, sem vontade própria, né, ou para o negão ou a negona, né? Com a viralidade alta, né, com a potência sexual. É um olhar, né, humanizado ou é um olhar estereotipado, hipersexualizado ou animalizado? Então, gostaria de agradecer, né, o convite ao Negré para lançar aqui essas reflexões e que nós possamos seguir olhando, né, a partir dessa perspectiva do encantamento para esses estudantes negros e negras, né, que são olhares emancipatórios, acolhedores, né, e inclusivos.